A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Vamos ter um tempo com a palavra de Deus. Amém? Você está pronto para receber a palavra? São vários dias, são 11 dias de ministração, né, alguns temas fortes. E Deus com certeza tem falado ao meu e ao teu coração. E o nosso tema hoje é um tema bastante forte, porque todos nós já passamos por esses momentos. Que diz a palavra de Deus, o tema nosso hoje é: depois da crise, Deus nos dará oportunidade de escrever uma nova história. Olha só, depois da crise, depois das tempestades, depois dos grandes problemas, Deus nos dá oportunidade de escrever uma nova história. Depois de uma tempestade, depois de um grande problema, de grandes dificuldades que passamos, Deus nos dá uma oportunidade de escrever uma nova história. Ontem o Felipe ministrava aqui, ele dizia uma coisa interessante, porque a palavra dizia que lá Josué, ele não estava pedindo que Deus tirasse o problema da vida deles, tirasse a guerra deles, mas que Deus o ajudasse na guerra. Então Deus não vai nos livrar da guerra, mas Ele vai nos ajudar a guerrear. Então a tua oração, a minha oração é não dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor passe de mim esse problema, me livra dele. É você pedir: Senhor, me ajuda nessa luta, nessa dificuldade, porque você vai se amadurecer espiritualmente, você vai ganhar experiência. Eu me lembro que lá na palavra de Deus, o livro de Juízes, capítulo 3, Deus, ele disse: eu não vou destruir todo o povo de uma vez, vou deixar algum deles para treinar vocês, vou deixar algum deles para treinar vocês, ensinar a vocês a guerrear. Meus amados, nós precisamos ter obstáculo para a gente crescer. Porque quando nós temos obstáculo, nós nos esforçamos para passar por eles. E a nossa primeira ministração hoje, nós vamos ver lá no livro de... É como a nossa irmã Cida abriu o culto aqui hoje falando sobre José. Nós vamos ler lá no livro de Gênesis 37... No livro de Gênesis 37, Gênesis 37, o verso 34 em diante, diz assim a palavra de Deus: então Jacó rasgou as suas vestes, pôs um pano de saco sobre os seus lombos, lamentou o seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai.
aonde estava Deus no momento que recebeu a notícia, Jacó, de que José estava morto, que era uma mentira dos seus irmãos, que Jacó não estava, que José não estava morto. José foi vendido. Deus não poderia, Deus falava tanto com Jacó, por que Deus não falou para Jacó: Jacó, aquieta o teu coração, teu filho está vivo? Mas Deus não falou, Deus emudeceu. As grandes tragédias que nós passamos no momento da nossa vida, que Deus fica em silêncio. Por que isso? Por que nós vamos passar por tudo isso? Nós passamos por tantas situações o ano passado. Nós temos aqui, né, as irmãs, a Ana, a Marta, né, a Graça. Faltou aqui a Regina perdeu o filho dela o ano passado, tão jovem. Momento difícil, e pergunta a Deus: aonde o Senhor está num momento como esse? Estou lembrando aqui da Tainá, no dia do casamento dela, era a avó dela que ia entrar com ela, mas a avó estava internada e não voltou para casa. São tragédias que acontecem, que marcam nossas vidas, e que a gente fala: Deus, o que o Senhor tem com isso? Jesus quando lavava os pés dos apóstolos, Pedro, ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. O que Deus faz na nossa vida hoje, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas depois nós vamos entender. A palavra de Deus diz aqui que Jacó entrou em depressão, Jacó chorou, seus filhos foram todos querendo consolá-lo, mas ele não quis, ele não deixou, ele não permitiu. Todas as pessoas passam por momentos em que se sente impotente diante dos problemas que enfrenta. Nesta hora, precisamos de força, mas nos sentimos fracos. Deus é quem nos fortalece. Nesses momentos, meus amados, nós nos sentimos impotentes em resolver situação. A Nilde, né, quando perdeu seu esposo, um acidente, naquele momento, quantas coisas passou na sua mente? Aonde está Deus? Que Deus realmente não interviu, que Deus não fez essas coisas. Nós não entendemos o que Deus vai fazer, e nem aquilo que Deus vai realizar nas nossas vidas, mas nós sabemos que Deus tem coisas grandes quando nós. Aonde está Deus? Quando o nosso mundo se abala. Aonde está Deus? Quando o nosso mundo se abala. Aonde? E por que Ele não se manifesta? Ninguém explica Deus. Milagre se vive, não se explica. Ninguém explica Deus. É nesta hora que nós precisamos nos fazer como o Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ficar quietos, aguardando, esperando qual é a vontade de Deus, o que Ele vai fazer na nossa vida. O que Ele vai fazer, não sabemos. Mas o que Ele fizer, com certeza vai ser bom. Talvez nós não entendemos o que Ele vai fazer, mas vai ser de grande importância na nossa vida. Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a morte nos assalta, quando os fundamentos do justo são abalados, o que fazer? Quando os fundamentos, quando me roubaram o carro, alguém chegou e falou para mim assim: como pode alguém roubar um carro como você? Eu falei: mas eu não sou diferente dos outros. Eu não sou diferente dos outros.
E naqueles dias nós tínhamos um seminário lá na Capela do Alto. Nós íamos para uma quinta-feira e me roubaram o carro, acho que na segunda-feira, num fim de semana, foi na sexta-feira. E aí alguém disse assim, você vai para o seminário? Eu falei assim, vou ficar aqui, ficar fazendo o quê? O carro não estava no seguro, não tinha nada. Mas eu disse, meu coração não está nessas coisas. E nós fomos para aquele seminário do Capela do Alto. Foi algo tremendo, foi um dos melhores seminários que eu participei. Foi algo sobrenatural. Foi sobrenatural. E quando eu cheguei no sábado, eu perguntei para minha esposa, alguém ligou aqui e falou alguma coisa? Ela disse, ninguém. Tudo em silêncio. E eu fiquei tranquilo. Fim de semana eu vim para a igreja normalmente, fiz tudo, fazia tudo que tinha que ser feito na igreja. As visitas, ia de pé, não tinha problema. Mas na segunda-feira, à tarde, estou lá em casa, aí alguém me liga, era um detetive ligando. Teu carro foi roubado? Falei, foi. E aí ele pediu qual que é o número da placa, aí eu dei, ele disse, eu encontrei o teu carro. Eu encontrei o teu carro, ficava ali perto do Maria Sampaio, e aí o pastor Osório estava aqui, eu liguei para o pastor e a gente foi lá. Meus amados, e nesse tempo todo, meu coração ficou tranquilo em Deus. E às vezes Deus permite essas coisas para ver o nosso comportamento. Aonde está o nosso coração? Aonde está o meu tesouro? Nós precisamos, nós, saber que Deus está acima de todas as coisas. Então realmente Deus vai permitir aqui, quando diz, quando a doença ataca, quando o casamento acaba, como é o nosso comportamento? Como tem sido as nossas atitudes? Porque Deus não vai se manifestar, Deus não está agindo aparentemente, ao meu ver, ao teu ver. E aí nós ficamos parados, perplexos com tudo aquilo que aconteceu. Foi assim que eles fizeram com José, Moisés, Daniel, com a sua igreja, naquela época, quando realmente a igreja foi instituída. Foi assim que aconteceu. E a palavra de Deus nos diz, como diz assim a palavra do Senhor, observamos José na prisão do Egito. No capítulo de Gênesis 37 fala, José, ele foi vendido para a casa de Potifar. José, ele foi vendido para a casa de Potifar. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. José foi para a casa de Potifar. José, ele tinha tudo para ser um homem amargurado. Ele tinha tudo para ser um homem amargurado. Mas, meus amados, depois de um sofrimento, depois de grande tragédia, você pode ter certeza que nós vamos contar uma nova história. Você pode ter certeza disso. E aí a palavra de Deus diz que José, na casa de Potifar, houve toda aquela situação, e ali então realmente ele é assediado pela mulher de Potifar, e aí então ele não aceita e José vai parar numa prisão. José vai parar numa prisão. E aí José lá na prisão, Deus habilita, Deus capacita José com sonhos, de interpretar sonhos, enigmas. E ali então realmente José é este homem que continua observando e atentando para a palavra de Deus. É fácil viver para Deus enquanto está tudo bem com a gente. É fácil vir à igreja enquanto as coisas são favoráveis a nós. É fácil ofertar, dizimar enquanto você tem um salário que te sobra. Mas o dia que realmente falta para pagar a isso ou aquilo lá, você tem realmente sido fiel ao Senhor? É fácil, quando as coisas estão bem para nós, nós servimos ao Senhor. Eu me lembro da ministração
de um pastor que veio aqui. Ele disse: ser crente é para gente grande, é para gente madura, é para homens e mulheres perseverante e persistente, não é para qualquer um. Porque problemas todos passam, mas permanecer são poucos. São poucos que prevalecem e permanecem. Mas a palavra de Deus diz que José permanecia fiel a Deus, acreditando nos princípios que o seu pai o instruiu, que o seu pai o ensinou. Seu pai o instruiu, seu pai o ensinou a ele. E Deus a encontra José dentro de uma prisão. Deus, quando encontrou Davi, Deus encontrou Davi aonde? No campo. E Deus encontra José numa prisão. E ali então Deus leva, como a nossa irmã Cida abriu o culto aqui nesta manhã aqui, no capítulo de número 41, lá no 41, a palavra de Deus diz que Deus encontra José lá na prisão, e a partir do versículo de número 38, fala que José ele discerne o sonho de Faraó, e ali Faraó ele tem uma consulta com os demais autoridades, e aí eles digam, a partir do verso 38, 41 de Gênesis, o verso 38, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na sua mão, na mão de José, e o fez vestir de vestes lindas, de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a tua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Peneia, e deu-lhe uma mulher, a Senete, filha de Potifar, sacerdote de On, e saiu José a toda a terra do Egito. Olha só isso, o 46. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. José era o quê? Adolescente quando foi vendido. José era um adolescente quando foi vendido para os seus irmãos, pelos seus irmãos. E agora José tem 30 anos. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. Já pensou quantos anos pode passar você passar por uma tragédia aguardando e esperando uma fala de Deus, um momento de Deus? E aqui Deus começa a escrever uma nova história na vida de José. Agora vamos ver na vida de Jacó, no 46. No 46, olha o que diz a palavra de Deus. Depois de José ter encontrado com os irmãos dele tudo lá, olha só agora, Deus agora se manifesta a Jacó, porque José manda trazer Jacó, seu pai, para o Egito. No 46, diz assim a palavra de Deus: e partiu Israel com todo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício a Deus de Israel, seu pai.
E falou Deus a Israel em visão de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. 15 anos se passou. E agora Deus fala a Jacó. E Deus em silêncio. E agora começa uma nova história na vida de Jacó e da sua família. Meus amados, aguarde e espera em Deus. Passou pela tragédia, passou pelo sofrimento, passou pela dificuldade, aguarda, continua servindo a Deus, adorando a Ele, glorificando o nome dEle e esperando essa nova história que Deus vai realizar na sua vida. Um outro personagem que nós podemos observar. Consideremos o que aconteceu com Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus, coloca aí, Êxodo, capítulo 2, e o verso 15, diz assim: ouvindo, pois, Faraó a este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante de Faraó, da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Quantos anos Moisés passou lá no deserto, em Midian? 40 anos. 40 anos. Moisés, ele fugiu do Egito porque ele matou o egípcio. Ele matou e ele fugiu porque ele ia ser morto. E ali então Deus encontra, no capítulo 3, lá de Êxodo, Deus encontra ali Moisés, e ali Deus aparece a ele, ali numa labareda de fogo lá, e Deus fala com Moisés, e aí diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 3 de Êxodo, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, capítulo 3, o versículo 9, diz assim: agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo. Isso será por sinal de que eu te enviarei quando os houver tirado o povo, este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Deus encontra Moisés lá no deserto e manda ele retornar ao Egito. 40 anos depois. 40 anos depois. Meus amados, para nós começar uma nova história na nossa vida, uma das coisas que nós precisamos é sair da mesmice. Se você está habituado só com aquilo, e você quer viver uma nova história na sua vida, você precisa sair do comodismo, sair da mesmice e viver uma nova história. Dizer: Deus, eu creio e eu sei que o Senhor tem algo maior para mim e melhor. Eu preciso sair disso. Eu preciso sair desse modo de viver acostumado. Eu quero realmente viver uma nova situação na minha vida. E a palavra de Deus diz aqui que Moisés relutou para não ir, para não
libertar o povo. Mas Deus falou para ele: eu sou contigo. Deus arrumou um ajudante, arrumou Arão, porque ele disse que não sabia falar, então Arão vai falar por você. Deus vai nos dar todas as oportunidades de escrever, de nós escrever uma nova história. E ali então nós vemos que Deus, ele tira Moisés daquela terra e traga para o Egito. Foi fácil para Moisés? Não foi fácil, porque chegou uma hora que Moisés ele disse uma coisa para Deus, no capítulo 6, no verso 22, olha só o que é que Moisés disse para Deus, depois de tanto sofrimento, Deus e Moisés ali falando, e ali ele chegou um momento que falou para Deus: o que é que eu vim fazer aqui? No capítulo 5, 22, diz assim: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará aí. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Chegou o momento que Moisés disse: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Porque desde quando eu vim falar a Faraó para liberar o teu povo, Faraó só fez o mal a este povo. O povo só tem trabalhado dobrado. E aí então realmente Deus chega e falou para Moisés: Moisés, então a partir de agora eu vou mudar. Faraó vai liberar o povo agora. Ele vai deixar o povo ir. Foi fácil? Não foi. Mas Deus começou a escrever uma nova história através de Moisés com a nação do povo de Israel. Meus amados, então Moisés, ele saiu lá daquela situação de pastoreio, que ele pastoreava lá em Midian, e aí então realmente ele saiu daquela situação para enfrentar um inimigo, que ele saiu fugindo diante de Faraó, e agora ele vem confrontar com Deus vivo, e agora realmente Deus começa a escrever uma nova história na vida de Moisés. É fácil Deus escrever uma nova história através da nossa vida, sem passar por luta, sem passar por situações difíceis? Aí você fala: mas eu tenho que passar por um momento difícil para Deus escrever uma nova história? Ou seja, se é uma novidade de vida na minha vida, alguma coisa nova tem que acontecer. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Algo novo vai ter que mudar. Alguma coisa nova vai ter que mudar na minha e na sua vida. Um outro personagem que nós podemos ver, o que dizer de Daniel? O que dizer de Daniel? Lá no capítulo 6, no verso 4, diz a palavra de Deus, 6:4, de Daniel, a palavra de Deus diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era um fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Mas o povo queria matar e destituir Daniel, por causa da inveja. Por causa da inveja. E aí que eles queriam realmente tirar Daniel, porque Daniel se destacava no reino. Daniel se destacava no reino. E ali eles fizeram de tudo. Fizeram a escritura lá, para realmente lançar Daniel na cova dos leões. E depois o rei assinou enganosamente, não sabendo que eles planejavam colocar Daniel na cova dos leões. Ah, meus amados, às vezes nós encontramos as nossas vidas como se fosse Daniel na cova dos leões. As pessoas querem nos fulminarem,
quer levar você para a cova dos leões. Mas, como o Felipe pregou ontem, Deus não nos vai livrar da cova, mas Deus vai estar lá com a gente na cova. Deus não vai livrar a gente da fornalha, mas Deus vai estar com a gente na fornalha. Deus não vai nos livrar da guerra, mas Deus vai estar com a gente na guerra. E aí então a palavra de Deus diz que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. E a palavra de Deus diz que ele foi parar lá na cova dos leões. Olha só o momento de situações que nós podemos passar. O vale, a Bíblia diz, Davi, quando nós lemos o livro de Salmo 23, tem um versículo quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então é sinal que nós vamos passar pelo vale. E é fácil, nós estamos no monte, agora está no vale. No vale você não consegue enxergar quem está após o monte. E Davi diz, o vale da sombra da morte. Então muitas das vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, e ali estavam Daniel no vale da sombra da morte, na cova dos leões. E esse era o intuito daqueles invejosos, levar Daniel à morte, à destruição. Talvez alguém e queira puxar o teu tapete lá onde você trabalha, querendo a tua destruição, principalmente se você é um líder, ou tem alguém que é um líder, e você se destaca naquele lugar, e eles acham que você vai tomar o lugar dele, e aí o que é que ele vai fazer? Ele vai lutar, com unhas e dentes, para te tirar você da linha de comando, de frente, tirar você daquele lugar, para você realmente sair, para você não tomar o lugar dele. Isso é falta de segurança nas pessoas. Isso é falta de segurança. E aqui então a palavra de Deus diz que Daniel, ele foi para a cova dos leões, Deus o livrou. Mas após o livramento de Deus, olha só o que a palavra do Senhor diz, o resultado de Daniel ter passado pela cova dos leões, tanto por Daniel, como para o reino de Deus, como para a palavra de Deus. No capítulo 6, no versículo 25, diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos da nação, e gente diferente, línguas, que morava em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, seu domínio é até ao fim. Olha só os benefícios que trouxe a perseverança de Daniel. Não somente uma nova história começa na vida de Daniel, mas como também para o nome de Deus. O nome de Deus ele é engrandecido, porque aquele rei que certamente era incrédulo, aquele rei que não acreditava, nesse momento agora ele escreve um decreto. Assim como ele fez o decreto para Daniel ir para a cova dos leões, agora ele faz um decreto para que aqueles povos qual ele dominava, todos temessem e tremessem ao Deus de Daniel. A importância de você passar pelo vale, e depois do vale você ser uma pessoa persistente, perseverante, depois realmente você vai ter a condição de escrever uma nova história. Agora, quando você passa pelo sofrimento, e você quer resolver as coisas na base da porrada, das tuas habilidades, você não vai ver uma nova história. Você não confiou em Deus, você não acreditou em Deus, você não aguardou em Deus, você não esperou no Senhor. Mas aqueles que aguardam e esperam no Senhor, o teu sofrimento,
Meus amados, quando Deus disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você não sabe quanto tempo vai passar. O choro de Jacó durou 15 anos, para Deus voltar a falar com ele, e o seu filho estava vivo. Por que Deus não falou, acalmou o coração dele? Mas a Bíblia diz que Deus não nos dá nada, e não permite sem que nós não suportamos aquilo. Deus sabe que nós somos humanos, Deus sabe, e a palavra de Deus diz que o reino todo ganhou. Daniel foi engrandecido, não somente ele como seus amigos, e aqueles homens que quiseram o seu mal, eles foram mortos pelos leões, porque eles queriam destruir, sabe? Eu lembro de uma ministração de o pastor Alex aqui, e ele dizia que aquelas pessoas que querem o nosso bem, se nós permanecer em Deus, adorando o Senhor, aquelas pessoas que um dia tentaram nos fazer o mal, elas vão voltar e vão se prostrar diante de nós, e vão pedir perdão pelo mal que elas nos causou. Pelo mal que ela nos causou. Se você permanecer fiel a Deus, adorando o Senhor, independente do que você está passando ou que você vai passar, saber que Deus é o seu Senhor, que vai te guardar, que vai te proteger, você vai ter a condição depois de contar, de escrever uma nova história. Uma outra coisa que nós podemos ver e entender, o que dizer da igreja primitiva? A palavra de Deus diz que lá em Atos 4, versículo 2, Pedro e João, perante o sinédrio, e lançaram mão deles, e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois eram já tarde. A palavra de Deus fala que antes da igreja primitiva ser instituída, quando Pedro e João estavam indo para o templo, eles curou aquele paralítico. E por causa da cura daquele paralítico, que aquele paralítico entra no templo adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, eles foram interrogados. Levaram eles para a prisão. Pedro e João foram presos. E ali então realmente eles prenderam ele, e a multidão se alvoroçaram, e foram realmente, é como a gente tem os atos hoje na Paulista, e as pessoas começaram a se manifestar, por ter prendido, por ele ter feito bem. Mas aí então diz a palavra de Deus que eles chamam Pedro e João, solta eles, e dá uma ordem para eles, não pregar e não falar no nome de Jesus. E aí eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, então nós vamos continuar pregando e falando do amor de Deus. A igreja primitiva, meus amados, ela não nasceu automaticamente e tranquilamente. A igreja primitiva nasceu debaixo de uma opressão, a igreja primitiva nasceu debaixo de um poder de Deus, mediante aqueles homens corajosos que queriam ministrar e pregar a palavra de Deus. E ali então, após a morte de Jesus, ali começa uma nova história. Começa uma nova história no meio do povo de Deus. Se quer que comece uma nova história na sua vida, seja perseverante, seja persistente no meio da luta, a dificuldade que você está passando. Quer escrever uma nova história? Quer ver as pessoas te aplaudir, glorificar e bendizer Deus através da sua vida? Seja perseverante e persistente diante da circunstância, diante das adversidades que você tem passado. Hoje devemos lembrar que Ele ainda está no seu trono e ainda está no controle. Deus, Ele está no trono dEle e no controle de todas as coisas. Ele não mudou.
O que mudou é o homem que muda. Ser humano muda. Principalmente hoje com a tecnologia, que é tudo fácil, que é tudo mastigado. Então as pessoas hoje querem ver uma mensagem diferente, vai lá no YouTube lá. Então realmente vai lá na internet, busca lá uma mensagem e ouve. E de repente é uma mensagem do jeito dele, da forma dele. E muitas das vezes não querem ouvir, não querem vir à igreja buscar ao Senhor. Porque a facilidade. Alguém estava dizendo o seguinte, na época que os carros tinham as maçanetas lá de levantar o vidro, as pessoas eram mais magros. Agora é tudo automático do carro, não faz esforço nenhum. O Ricardo certamente é na maçaneta, porque ele é magrinho, tá vendo? Então realmente hoje a facilidade. Então hoje as pessoas querem as coisas fácil. E quando nós adquirimos e queremos as coisas fácil, elas não são gravadas. Quando uma coisa ela se torna difícil, por que você não esquece do sofrimento, do problema que você passa? Por causa que ele fica gravado, todo passo que você dá, toda volta que você dá, a situação é estar com você. Se você viaja, está com você. Se você está em casa, está com você. Se você trabalha, está com você. Até que aquilo passa. Alguém esses dias me perguntou, quanto tempo demorou o sofrimento de Jó? Eu disse, a Bíblia não fala. A Bíblia não diz. A única coisa que a Bíblia disse é que Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Foi o tempo necessário que Deus achou para Jó passar por aquilo lá. Mas depois ele teve uma nova história. Meus amados, não abandone. Não abandone esse problema que você está passando. Não procure o dono dele. O dono dele é você. O dono do sofrimento que você está passando chama você. E aí Deus vai escrever uma nova história através da sua vida, depois que tudo isso passar, depois que tudo isso acabar. Ele ainda converte prisioneiro em príncipe. E ele ainda realmente, ele converte pessoas em conselheiros e transforma dias difíceis em tempo de descanso. A palavra de Deus diz que Deus, ele transformou a vida de Davi, de um homem da roça, de um homem, como se diz, que cuidava de ovelha, em governador, em um príncipe, José, no Daniel, homens que jamais pensavam de chegar aonde eles chegaram. Deus ainda é esse mesmo Deus. Em situações como essa, Ele voltará a fazer em nossas vidas. Deus não tem limites. Deus não tem limites. E todos nós, se eu der uma oportunidade aqui, você vai contar o sofrimento que marcou a sua vida. Eu conheço de alguns aqui. Conheço do Vanderlei, né? Conheço do Ricardo. Conheço de alguns aqui. E não foi fácil no momento que eles passaram, mas teve um resultado. Teve uma nova história. Conheço do Luiz. Teve uma nova história. Eu já passei por isso. Não foi fácil. Durou 1 ano e 11 meses. E Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Porque Deus, Ele está no controle. E para nós orarmos, lembre-se que Deus não atende às nossas vontades, mas sim as nossas necessidades. Deus, Ele não vai atender às nossas vontades, porque a vontade boa é a dele. A nossa vontade não é sempre a vontade de Deus, mas quando Deus ver a minha e a sua necessidade, que está de acordo com a vontade dele, e Ele vai nos atender. E aí Ele vai escrever uma nova história.
que este ano Deus possa te dar essa oportunidade de escrever uma nova história, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela profissional, seja ela ministerial. Deus vai escrever uma nova história. Talvez Deus esteja em silêncio com você, como fez com Jacó, 15 anos, em silêncio. Só depois de 15 anos que Deus foi falar com Jacó. Deus não poderia ter aliviado isso na vida de Jacó, mas Deus sabia que ele poderia suportar isso. E Deus começou a escrever uma nova história, e ali formou uma grande nação no Egito, através da família de Jacó, que foram 70 pessoas que desceram para o Egito, e eles ficaram lá 430 anos, e Deus, hoje nós vemos a grande nação Israel, que são hoje. Vocês colocaram de pé, cadê os músicos?